Quais são os fatores importantes na interpretação do texto bíblico? Vamos lá. Primeiro fator é a língua. Ou seja, a Bíblia foi escrita em língua humana, mas também a Bíblia não foi escrita em português. Então, quando nós pegamos a Bíblia em português, nós lemos em português, mas o português é a tradução das línguas originais, que no Antigo Testamento é o hebraico e um pouquinho de aramaico, que no Novo Testamento é o grego, e que no processo da tradução, algumas coisas, algumas nuances foram enfraquecidas. Embora a tradução seja uma tradução boa, a tradução nunca vai ser no calibre da linguagem original. Então, nós precisamos compreender a linguagem, não somente no aspecto do texto traduzido, mas também, se você quiser fazer uma boa hermenêutica, em um determinado ponto você deverá ter um contato com as línguas originais. O segundo fator é o contexto. Todo texto, de alguma maneira, é fruto do seu contexto histórico, que pode envolver fatores culturais, geográficos, filosóficos, etc, etc, etc. Quando você lê, por exemplo, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, você tem que entender não somente o teor da carta, mas todo o contexto que fez com que o apóstolo Paulo utilizasse determinada linguagem naquela carta que ele não usa nas outras, ou determinadas ênfases. Por exemplo, 1 Coríntios tem muita ênfase em dons espirituais, mas por que isso é feito? Não é apenas uma simples exaltação, um elogio aos dons espirituais. Não, os dons espirituais, embora sendo usados de forma muito frequente na igreja de Corinto, estavam trazendo transtorno e problemas relacionados à carnalidade e imaturidade. Então, esse entendimento do contexto é fundamental para que você leia o texto de forma correta e veja no texto as dicas e as evidências e as pistas contextuais por meio da qual você pode entender o texto de forma melhor e mais enriquecida. O que nos leva ao terceiro ponto, que é o sentido do texto, ou seja, o que o texto significa. Qual é o sentido desse texto bíblico para os leitores primários, que é um ponto muito importante, para você que está lendo. Também nós temos a historicidade da narrativa. Aquilo que nós estamos lendo em termos de narrativa é algo real? É algo mitológico? É algo fidedigno ou é algo que não passa de lenda? Isso faz toda a diferença, principalmente no contexto da análise da Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Porque a nossa fé depende da historicidade narrativa da Bíblia. Se nós não cremos que aquilo que está narrado aconteceu como está narrado, nós temos graves problemas de fé. Jesus Cristo, milagres, tudo que Deus fez, como que isso fica? Se nós não levarmos em conta e crermos nessa historicidade que é apresentada, na maioria das vezes, de forma narrativa no texto bíblico. Vamos lá, exegese. Exegese é o estudo do texto, na sua parte gramatical, na sua parte textual. E dentro da exegese, nós temos um curso de exegese aqui na nossa plataforma, você pode conhecer um pouquinho melhor, disponível a todos os nossos assinantes. Nós temos, por exemplo, o método histórico-gramatical e o método histórico-crítico. Qual é o método que nós vamos utilizar? Se um é melhor, se um é pior, tudo isso entra na discussão também da hermenêutica, porque a exegese é a base da hermenêutica. Também nós temos um contexto muito maior agora envolvendo toda a Bíblia, que é o contexto canônico. Ou seja, quando você pega a Bíblia Sagrada, 66 livros, aqui você vai ter uma aula de cânon bíblico na sequência, você pode perguntar, mas qual que é a linha de raciocínio que une Gênesis a Apocalipse? Qual que é o contexto canônico? Qual que é o fluir teológico que nós temos aqui na Bíblia Sagrada, que une Gênesis e Apocalipse, e qual que é o papel de determinado texto que eu estou a analisar dentro do grande contexto da Palavra de Deus, tomado aí como a seleção de documentos considerados inspirados por Deus, ou seja, documentos canônicos. Também nós não podemos esquecer que a nossa interpretação de hoje não é inovação nossa.
Isso é muito importante. Pessoal, nós temos 2000 anos, mais de 2000 anos de história na nossa bagagem. Nós não podemos nos esquecer que antes do nosso trabalho de interpretação, há 2000 anos a Igreja do Senhor Jesus lê as Escrituras e interpreta as Escrituras. E por isso é importante nós discernirmos como que essa história aconteceu, que é um constante processo de aperfeiçoiterpretamento. Muitas pessoas interpretaram a Bíblia Sagrada de forma errada, mas por causa desses erros, outros muitos conseguiram interpretar a palavra de Deus de forma correta. Conhecer essa história da interpretação é fundamental para que nós saibamos de onde vêm os métodos, porque os métodos também não caem do céu, elas são desenvolvimento histórico, e as diversas formas que a igreja, de forma criativa ou não, teve para interpretar os textos que ela detém há 2 milênios, no contexto cristão, mas a história do judaísmo é muito mais antiga que isso. E também nós temos a aplicação, ou seja, nós começamos na exegese do texto, nós partimos para o grande campo da interpretação, mas qual é o fim da interpretação? Qual é o fim da hermenêutica? Não é você entender a palavra de Deus? Entender a palavra de Deus para quê? Essa é a grande questão. Para que você quer interpretar a palavra de Deus? Para aplicá-la, para vivê-la, para saber qual que é a vontade de Deus para você hoje, nesse instante, nesse momento. A aplicação é a ponta final da interpretação. É o motivo da nossa leitura da Bíblia. Não é para apenas saber dados bíblicos, decorar genealogias, conhecer as minúcias do texto. É você viver. É o significado do texto para mim hoje, que não é um significado determinado pela minha leitura e por aquilo que eu quero imprimir ao texto, mas que na verdade reflete aquilo que Deus quer falar conosco, que é a mesma mensagem que Deus falou outrora a todos os nossos antepassados, a sua revelação salvífica por meio das Sagradas Escrituras. Gostou desse vídeo? Creio que sim, creio que te ajudou na leitura, então já deixa o seu like, coloca aqui os seus comentários e você quer aprender o grego do Novo Testamento, do alfa até o ômega, das porções mais básicas até as avançadas, seja assinante da nossa plataforma em www.didascalia.com.br e sendo assinante você tem, durante o período da sua assinatura, acesso completo e restrito ao nosso curso completo de grego Helênique, grego bíblico do começo ao fim.